Olá, meus amores. Vamos lá para mais uma aula aí de redação e ortografia. Hoje a gente vai rever um pouquinho dos conteúdos que nós estudamos durante essas aulas, tá certo? E vamos também entender, compreender melhor, fazendo a nossa correção das atividades que foram propostas para casa, beleza? Então vamos lá. Nós vamos rever hoje os conteúdos do texto narrativo e também tirinha. Vamos fazer a correção das atividades da página 96 a 98 do seu livro de produção textual, tá? O Marcha Criança, tá bom? Não esqueçam de estar já com o material aí em mãos para que a gente possa fazer essa correção juntos. Então, vamos às correções. Na página 96 aí do seu livro, foi apresentado para vocês uma tirinha. Na aula anterior, nós estudamos um pouco sobre tirinhas, né? Vimos que ela é uma história ilustrada em poucos quadrinhos, que por muitas vezes são as imagens e as frases, que são as falas dos personagens que montam e que nos fazem entender a história, certo? Aqui nessa tirinha, se você observar, depois da leitura que você fizer, né, da fala dos personagens, a gente vai entender um pouco a pergunta. Diz assim, ó, fecha os olhos e beija o meu ursinho. Aí o menino vai, no terceiro quadrinho, ao invés do ursinho, ele pede, ela vai beijar quem? Um sapo. O truque falhou, você não virou príncipe. Gente, o que será que esse menino estava pensando quando ele deu o sapo para ela beijar? Aí diz assim, você acha que as magias e os encantamentos acontecem na vida real? Durante as nossas aulas também de estudo sobre o gênero textual contos de fadas, a gente viu que essas magias, esses encantamentos, eles acontecem nos contos de fadas. Será que na vida real acontece? Será que um sapo vai, de fato, se transformar em um príncipe? O que você acha? Aí pede que você leia a tirinha e veja o que aconteceu, né? Nós já vimos aqui que ele imaginou que se ela beijasse o sapo, ele ia se transformar em um príncipe, né? Então, vamos lá. Como a história é contada? Marque um X na alternativa correta. Essa história é contada por meio de versos ou por meio de ilustrações e textos? O que você marcou aí? A gente pode entender que ela foi contada por meio de ilustrações e também de textos, que são a fala dos personagens. Quem são os personagens da tirinha? Onde eles estão? Eu falei para vocês que a expressão do rosto dos personagens, o cenário, que é o local, e também a fala são características da tirinha. A partir desses elementos, a gente vai poder entender e identificar melhor a história que está sendo contada através das tirinhas. Então, os personagens é uma criança, né, um ursinho de pelúcia, um sapo e uma mulher, que provavelmente deve ser a mãe do menino. E o local, o cenário onde passa é em um quarto, né, no quarto do menino. 3. O que a criança pediu à mulher no primeiro quadrinho? O que ele pediu que ela fizesse? Volte lá no primeiro quadrinho e observe. Ele pediu que ela o quê? Beijasse o ursinho. Mas antes, a mulher deveria o quê? Fechar os olhos, né? Foi bem esperto. Por que a criança pediu à mulher que fechasse os olhos? Será que se ela tivesse ido beijar o ursinho e visse logo que era um sapo, ela ia beijar? Eu acredito que não, né? Então, porque a criança queria oferecer um sapo no lugar do ursinho para a mulher beijar. A criança pensou que se ela fizesse isso, o sapo se transformaria em um príncipe. Como eu falei para vocês, será que na vida real acontece esse tipo de encantamento? O sapo se transforma em príncipe? Na mente dele, né, da criança, ele acreditava que sim. Leia uma das frases da tirinha e responda. O truque falhou. Lá na tirinha, ele teve esse pensamento quando viu que a mulher beijou o sapo e ele não se transformou em príncipe. Aí ele disse, o truque falhou. Você sabe o que é truque? E aí, pesquisou antes de responder o que é truque? Vamos ver, então. Truque é uma estratégia, uma maneira habilidosa ou sutil de fazer algo para enganar alguém. É um truque, tem truque de mágicas, tem esse truque que foi dado aí que ele pediu para ela fechar os olhos e imaginava que se ela beijasse o sapo ia acontecer uma mágica, um truque, né? Por que o truque falhou?
Por que será que ela beijou o sapo e não aconteceu o encantamento que ele estava esperando? Porque o sapo não virou príncipe. Quando ele disse o truque falhou, ele percebeu que o sapo não tinha se transformado em um príncipe. Sexta questão. O que indica a expressão no rosto da mulher no último quadrinho? Mais uma vez eu volto a repetir para vocês. A expressão no rosto dos personagens diz muita coisa quando a gente está lendo uma tirinha ou uma história em quadrinhos. Vamos lá. O que a expressão no rosto da mulher indica? Será que ela ficou feliz ao ver que beijou um sapo? O que foi que ela imaginou naquele momento, né? A expressão indica que ela está com nojo por ter beijado um sapo. Afinal de contas, né? Quem é que vai gostar de estar beijando sapo? Na sétima questão é uma resposta sua, pessoal. Eu quero que você responda aí de acordo com o que você entendeu. Você achou essa história engraçada? O que você achou dessa história? Dê a sua opinião se você achou ou não engraçada essa história. A oitava. Reveja o segundo quadro da tirinha. O que representa a palavra smack? Gente, outra característica presente também nas tirinhas são as onomatopeias. Assim como nas histórias em quadrinhos, as onomatopeias elas existem nas tirinhas para representar o som de algo que está acontecendo naquele momento, naquela cena. O smack, ó, quando você faz assim um beijinho, representa o quê? A onomatopeia quis representar, então, gente, o som do beijo que a mulher deu no sapo. Então, sempre observando as características da tirinha, a expressão do rosto, os balões de fala, que são diversos, né? Tem balões de pensamento, balões de pergunta, tem diversos balões, né? O balão de fala. Tem vários tipos de balões expressando, né, a fala dos personagens. Assim como as onomatopeias, que são diferentes ruídos, sons que acontecem na história, certo? Aí, na página 98, diz assim: o que será que a mulher pensou depois de ter beijado o sapo? Se fosse você, o que você pensaria depois de ter beijado um sapo? Escreva 3 pensamentos que ela pode ter tido nos balões de pensamento abaixo, tá? Essa resposta também é pessoal. A Tiane colocou aqui só alguns exemplos, tá? Mas você vai responder a maneira que você imaginou. Eu coloquei assim que ela imaginou, nossa, que nojo, né? Eu também coloquei que ela disse, minha nossa, é um sapo, beijei um sapo. E também, eca, quando ela disse eca, eu beijei um sapo, certo? Então, essa parte você vai dar a sua opinião, tá certo? E agora a gente vai rever um pouquinho o conteúdo, né? Esses conteúdos que nós vimos durante essas aulas de redação, tá bom? Para que você possa fixar um pouquinho mais, né? Relembrar também da estrutura, como que é feito um texto narrativo, as histórias em quadrinhos, tá certo? Vamos começar pelo texto narrativo. O texto narrativo é um gênero textual que conta ações de um ou mais personagens em um determinado tempo e espaço. Nós vimos que, como o nome já o diz, texto narrativo. Narrativo de narrar, de contar. Uma pessoa vai contar a história. O narrador, como é chamada essa pessoa que conta a história, ele pode estar presente dentro do texto, ele pode ser um personagem, como ele também pode ser apenas o observador que vai contar a história, certo? Então, nós temos o narrador personagem, quando o narrador entra e participa da história, né? E nós temos o narrador observador, que é aquele narrador que somente conta a história, ele não participa da história, certo? Uma coisa importante no texto narrativo são quem? Os personagens. Também o local, né? Onde se passa essa história. Temos também, meus amores, tipos de textos narrativos e suas características, né? O texto narrativo é um dos gêneros que mais conta textos diferentes. Entre eles, os mais conhecidos são os contos, nós temos também as crônicas, nós temos as fábulas e temos também as lendas, né? Dentre outros. E cada um desses textos narrativos, eles têm suas características próprias.
Os contos eles são contados de uma certa forma. As crônicas também são narradas de outra forma. Então, cada um desses tipos de textos narrativos, eles são contados de formas diferentes. Porém, sempre com a presença de um narrador, de uma pessoa que conta a história, seja ele um narrador personagem ou um narrador observador, beleza? Outro conteúdo que também a gente vai rever um pouquinho nas suas características é a tirinha, né? A tira ou tirinha é um gênero textual, geralmente com 3 ou 4 quadrinhos ilustrados, que contém uma história, com textos inseridos em balões e pode apresentar também onomatopeias. Como a gente acabou de ver, né, na nossa correção, a tirinha, meu amor, ela é composta por apenas 3 ou 4 quadrinhos, o que a diferencia de uma história em quadrinhos. Por quê? A história em quadrinhos ela é composta por vários quadrinhos. E a tirinha, como o nome já o diz, ela é pequena, tá? Só com 3 ou 4 quadrinhos, beleza? As onomatopeias estão sempre presentes, como eu falei para vocês, e em alguns casos as tirinhas elas não têm balões de fala, somente as imagens. A história é representada somente por imagens, como é o caso dessa que vocês estão vendo aqui agora. Então, a tirinha, quando ela é representada apenas por imagem, vai buscar também um pouco da sua imaginação. Você vai observar a história e vai imaginar o que aquele quadrinho, aquela tirinha está querendo representar, tá certo? Uma coisa interessante que eu quero que vocês aprendam, a gente vai aprender junto agora e ver como transformar uma tirinha em um texto narrativo. Será que é possível? É sim, é muito possível. Então, uma observação. O texto narrativo, gente, ele é preciso ser seguido uma estrutura, né, durante a narrativa desse texto. Para fazer um bom texto narrativo é necessário seguir a estrutura correta. O que deve conter na estrutura de um texto narrativo? A apresentação, que é a chamada introdução, os conflitos, que é o desenvolvimento. Lembra que eu falei para vocês que o conflito é sempre o problema, né? É algo que vai acontecer com o personagem, que ele vai ter que, de certa maneira, resolver aquele problema. Em alguns momentos, ele recebe a ajuda de outros elementos, de outros personagens da história. O clímax, que é o ápice da história, que é o momento em que a história fica ainda mais interessante. É o momento que, geralmente, o personagem principal está lá enfrentando alguma aventura e aparece algum elemento para ajudar. Então, é o ápice da história, é o momento mais esperado na história. E logo em seguida tem o desfecho, que é a conclusão, o final da sua história. Tia, mas em todos os textos narrativos tem que ter esse clímax, tem que ter esse conflito. Gente, é de extrema importância que seja seguido, né, essa estrutura na narrativa. Porém, o texto ele pode ser curto, mas que tenha pelo menos esse desenvolvimento, né, esse conflito, para que você possa chamar a atenção da pessoa que vai ler o seu texto. Então, vamos aqui, ó. Eu tenho aqui essa tirinha. Aí você vai observar as imagens. Primeira coisa que você vai fazer, personagens. Quem são os personagens que estão envolvidos aí nessa tirinha? Local, que é o cenário, onde eles estão, o que eles estão fazendo. Então, o que eu posso observar que vai ser o meu conflito ou o meu problema? Se não tiver nenhum conflito, o que eu vou fazer para chamar a atenção do leitor? E o final da história, como é que vai ser? Então, a tia deu aqui uma dica para vocês e vamos observar. Nesse caso, eu fiz, né, quadrinho por quadrinho. Observei a imagem, descrevi a imagem em forma de uma história. Uma coisa importante que não pode faltar no seu texto, é o quê? O título, exatamente. Eu coloquei aqui, ó, sujeira. Quando a pessoa vê o título sujeira e olha para as imagens, será que tem alguma coisa a ver? Então, a pessoa já vai se interessar e fazer a leitura do seu texto. Aí diz assim, ó. Certo dia, Mônica caminhava distraída à beira do lago. Era um dia de sol brilhante. E ela tinha combinado de encontrar a Magali. Introdução. O que o personagem estava fazendo? Onde eles estavam? Principalmente quem era o personagem.
De repente, ela leva o maior susto. Viu alguém pulando na água. Olha só o que ela disse. Não acredito, o Cascão vai entrar no lago? Observem que esses meus primeiros parágrafos, eles estão voltados para a primeira cena, certo? Então, a primeira observação, quem são os personagens, onde eles estão e o que vai acontecer nessa história. O que vai acontecer? Ela achava que o Cascão tinha entrado dentro da água. A gente sabe que o Cascão não gosta de banho, não gosta de água. Vamos continuar. Logo em seguida tem, Mônica ficou ali observando quando, ó, tibum. Tibum, onomatopeia que indica, né, o barulho da pessoa entrando na água. Nossa, ele entrou mesmo na água. Vou esperar ele sair para dar os parabéns, pois finalmente ele fez as pazes com a água. Ela ficou esperando por um tempinho. Olha só outra observação. É muito interessante que no seu texto narrativo tenha também a fala dos personagens, que você possa inserir essa fala para que as pessoas possam entender um pouquinho melhor o que está se passando, tá certo? Logo depois, quando finalmente ele saiu da água, ela falou, Humberto, puxa, como você estava sujinho. Mônica sorriu e disse, por um momento pensei que era o Cascão que tinha pulado na água. Então, olha só, foi um texto curto, porém um texto que tinha alguma das estruturas da narrativa, que tinha, né, a introdução, teve depois o desenvolvimento, que foi quando ela viu a pessoa achando que o Cascão tinha caído na água e resolveu esperar para falar com ele. Nós temos o desfecho que, aqui no final da imagem, mostra que não era o Cascão, era o Humberto. Então, é uma tirinha bem engraçada, né, que a gente pode também fazer com que o nosso texto narrativo seja bem divertido, tá, meus amores? Queridos, a tia adorou estar com vocês hoje mais uma vez. Observem as atividades que vão para casa aqui na plataforma. Um forte abraço e até a próxima aula.